Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje estamos de novo também no YouTube e temos vídeo, portanto, mas vamos sobretudo falar da atualidade e vamos falar do que se está a passar nos Estados Unidos, da campanha presidencial. Falta ano e meio, mas já está de alguma forma na rua. O presidente Joe Biden acabou de anunciar a sua recandidatura e há a forte probabilidade de virmos assistir novamente a uma corrida entre Joe Biden pelos democratas e Donald Trump pelos republicanos. As sondagens indicam que nem os eleitores democratas, nem os eleitores republicanos gostariam de ter que repetir esta escolha, mas ela parece, em muitos aspectos, quase inevitável. Acha que é mesmo assim? É quase inevitável esta escolha? É capaz de ser porque, vamos lá ver, o presidente Biden apresentou-se o único candidato, enfim, com alguma notoriedade, é uma notoriedade mais de família do que uma notoriedade pessoal dele, embora ele, enfim, até se tenha distinguido um bocado por aquelas questões todas ligadas às vacinas e contra as vacinas. É o Robert Kennedy Jr., não é? Filho do Robert Kennedy, irmão do presidente John Kennedy, que foi secretário da Justiça e que foi secretário de Justiça ou procurador-geral. É a mesma coisa, mais ou menos. Exatamente, a mesma coisa. E, portanto, enfim, mas que curiosamente não, mas que a própria família não o apoia, né? Enfim, a grande parte da família já declarou que apoiam o apoiam Biden. Portanto, Biden que está... Sim, há mais protocandidatos democratas, mas aparentemente sim, aparentemente, quer dizer, aqueles que poderiam ser importantes, alguns governadores, já disseram que não vão interferir, quer dizer, portanto, há aqui, primeiro o Partido Democrata é um partido até talvez bastante mais disciplinado que o Partido Republicano, isso viu-se na eleição anterior, quando houve de facto ali uma consigne que era Biden que devia ir para ter possibilidades, ou porque era aquele que aparecia com mais probabilidades de derrotar Trump, de facto todos desistiram, desapareceram, quer dizer, não, portanto o Partido Democrata nisso tem uma certa disciplina interna, ou seja, a sua oligarquia, o seu caucus, tem as pessoas que têm mais capacidade nesse aspecto. No Partido Republicano, Trump, embora Trump seja de facto também, por várias razões, e ambos, claro, têm o fator idade, que é um fator, apesar de tudo, também conta, embora hoje, enfim, as pessoas tenham mais... Eles têm 2 anos e meio de diferença, não chega a 3 anos. Biden mas de qualquer maneira são os dois quase, quer dizer... São os dois quase octogenários. Qualquer um deles eleito fará um mandato já octogenário. Também, apesar de tudo, apesar do presidente Reagan, acho que não chegou, quando completou o mandato, ainda não era octogenário. Julgo que tinha 78 anos. 78, exatamente. Reagan não tinha, mas também agora... pessoas duram mais tempo, enfim, também isso parece que não seria o ponto. Agora, não há dúvida que são dois candidatos, por diversas razões, com grandes fragilidades, quer dizer, Biden tem por vezes comportamentos que dão a impressão que não está, enfim, no seu domínio das suas totais faculdades, e Trump tem aquela característica, de facto, de unir os inimigos e dividir os amigos, não é? Quer dizer, tem essa característica que em política é muito importante, não é? Porque é evidente que qualquer um deles, e sobretudo Trump, vai ter uma oposição bastante forte. Agora, também se dá aqui um aspecto um bocadinho viciante, é que Trump tem... Não há dúvida que tem um grau de aprovação, digamos, nas bases que é grande, não é? É muito grande. O único candidato que aí parece estar a aparecer com alguma é o governador, é o DeSantis, não é? Governador da Flórida, que seria talvez um candidato ideal, não é? Seria, aliás, segundo alguns exercícios que valem o que valem, mas segundo alguns exercícios de sondagens, ele teria chances de bater Biden, ao passo que Trump parece que não, não é? Não se sabe, mas parece que não. Biden e Trump, agora, parece que, digamos, pelo jogo da própria
A gente não se pode esquecer que Trump, em 2016, ganhou porque todos os outros, que eram políticos profissionais, nem foi uma questão de ideias, porque até, sei lá, Ted Cruz, por exemplo, politicamente até estaria à direita, digamos, de Trump. Foi uma questão de estarem todos divididos e, portanto... Sim, havia 11 candidatos. 11 candidatos que foram repartindo, ainda mais ou menos todos da mesma linha, portanto acabaram por ir repartindo e dividindo e Trump ganhou, como sendo... Só no fim é que eles tentaram uma linha, enfim, uma concentração, mas já foram tarde. E agora parece que também há um certo receio de aparecer, até porque não há dúvida que Trump tem um impacto muito forte sobre as bases republicanas. Portanto, enfim, vamos ter uma quer dizer, enfim, ainda falta muito tempo, não é? Falta para 2024. Sim, mas a campanha na prática começa daqui e já está a começar, mas não é? que aquilo determina-se muito cedo e os doadores também contam, tudo isso, enfim, são incógnitas. Jaime Gama, numa altura em que aparentemente a maioria dos eleitores democratas, esses de certeza, os republicanos estão mais divididos, mas a maioria dos eleitores democratas gostaria de ter outro candidato que não Joe Biden. Mas Joe Biden aparece como sendo aquele que, na hipótese de ser Trump o candidato republicano, terá mais hipóteses de o bater, porque é visto como um moderado por comparação com os outros. E, portanto, acha que é um bocadinho também inevitável que seja Joe Biden? Não é um risco grande, até porque Joe Biden não tem uma apreciação muito positiva por parte dos eleitores, tem níveis de sondagem negativos. Aparentemente irá levar a Kamala Harris no ticket também. Kamala Harris foi uma vice-presidente muito, muito apagada. Bom, Joe Biden tem o fator idade, Trump também tem, porque é só 4 anos mais novo. Mas não chega sequer a 3 anos. Tem o fator idade, tem um fator de aprovação fraca, mas Trump tem pior. Sondagens são pior para Trump. Os potenciais candidatos na área democrática vão todos apoiar Biden. Ele, portanto, vai ter daqui até à investidura uma carreira pacífica, enquanto Trump vai ter não só o calvário dos processos judiciais, como vai ter, apesar de tudo, uma competição maior entre potenciais candidatos conservadores, portanto vai ter uma convenção mais disputada. Isso também erosiona. Biden... Mas há o risco de ser um DeSantis. Se for um DeSantis, a coisa pode ser diferente para Joe Biden. Pode, mas não é claramente vencedor em nenhuma sondagem em relação Sim, ao as sondagens Biden. são todas bastante... Não é vencedor. Mas isso é, quer dizer, vamos lá ver. No estado em que estão os Estados Unidos, só por grande surpresa é que um candidato vencerá folgadamente, não é? Sim, mas Biden já venceu Trump no momento mais difícil. Biden teve um mau momento inicial com a saída do Afeganistão, que é uma saída que decorre dos acordos feitos por Trump com os Talibã. A partir daí, as sondagens nunca vieram fortemente ao de cima, mas a verdade é que a sua resposta ao Covid foi boa. A situação económica e a resiliência da economia dos Estados Unidos é boa. O desemprego é muito, muito pequeno. Criou 12 milhões de postos de trabalho em 2 anos e meio. Recuperou algumas das áreas industrializadas em crise económica e teve, apesar de tudo, um bom resultado nas intercalares e nas eleições para governador. E em boa parte por causa do efeito dos trumpistas, não é? Exatamente. Dos candidatos trumpistas. Mas esses candidatos trumpistas portaram-se muito mal. Perderam e que não Exatamente. foram, digamos, aquelas estrelas que em Trump sítios onde se esperava ganhar. Esperava que fossem. Portanto, Biden fez... Por isso, os democratas apostam em Trump como candidato republicano. Mas os outros também não têm nenhum claramente vencedor. Eu penso que até ser esgotado este ciclo Biden-Trump, quer democratas, quer republicanos, não têm a capacidade de fazer emergir outros 2 candidatos. A partir daí, a América seguramente vai entrar numa nova etapa. Depois, Biden conseguiu
apesar de tudo, fazer passar alguma legislação a nível bipartisan, porque todo o seu projeto de infraestruturas acabou por ser aprovado. Nas políticas de saúde também conseguiu fazer algumas políticas de economia azul não disruptivas, conseguiu lançar algumas pistas de reforma fiscal populares nos Estados Unidos. Isso significa que, apesar de não ter taxa de aprovação, a administração Biden é uma administração reliable, porque se vir, por exemplo, no plano internacional, reconstituiu a NATO, que tinha sido deixada em frangalhos por Trump, foi firme no apoio à Ucrânia e na resposta à Rússia, conseguiu reintroduzir-se nos acordos de Paris sobre as questões ambientais sem um grande trauma nas indústrias do sector nos Estados Unidos e conseguiu até fazer aprovar um conjunto de medidas que irritam um pouco os europeus, porque a subsidiação que Biden está a fazer às companhias americanas para que sejam companhias não poluidoras também é algo que favorece imenso as indústrias dos Estados Unidos, isto é, faz ao mesmo tempo economia azul, mas faz uma economia que não prejudica as empresas americanas e, portanto, não prejudica as zonas industriais. Daí ele ter escolhido, aliás, um congresso de sindicatos da construção para lançar a sua candidatura, na medida em que ele conseguiu fazer aprovar vários milhares de projetos de renovação de infraestruturas nos Estados Unidos, ferrovia, autoestradas, aeroportos, portos, pontes que dão imenso emprego a essa gente que, de certa forma, tinha desertado o Partido Democrático e tinha ido votar em Trump por achar que a globalização os prejudicava. Ou seja, uma preocupação para articular política externa com interesse interno dos Estados Unidos. Ele, aliás, foi apresentado nessa convenção, é que lançou a candidatura. Biden é um manufacturing president que o Trump prometeu ser, mas não conseguiu ser. E, portanto, ele procura cultivar essa base. E isso teve já expressão nas eleições para o governo de alguns estados importantes, para o Senado e para a Câmara dos Representantes. Portanto, dizem alguns analistas, apesar das taxas de aprovação de Biden ser escassa, nestas eleições o Partido Democrático tem uma vantagem estrutural que os republicanos não são capazes de articular. Portanto, o que vamos ver aqui a seguir é essa corrida interessante, e também vamos passar à fase das convenções e depois vamos passar à análise das sondagens propriamente ditas sobre os candidatos na disputa eleitoral. Mas digamos que Biden parte com um dispositivo mais em forma. Vão agora puxar um pouco pela senhora vice-presidente, Kamala. Sim, essa não vão se dar para ela. Mais relevo. Ela fez uma viagem à África, vão puxar um bocado por ela. Escolheu uma coordenadora de campanha mexicana-americana da Califórnia, que, portanto, vai também dar um sinal a esses eleitorados latinos. Há pontos, por exemplo, da economia norte-americana que ainda não estão inteiramente seguros para Biden. Viu-se com a crise da banca. Não sabemos se 2023 vai ter crescimento 1 ou vai ter recessão. É possível que tenha crescimento 1, mas os resultados em matéria de desemprego são espetaculares. E também são bons em matéria de inflação, porque rapidamente, com as intervenções do Fed, a inflação dos Estados Unidos estava a 10% e já está a menos de 5%.
portanto, há aí também alguma consistência nas políticas de base. Há coisas que são coisas mais problemáticas, obviamente. O controle da fronteira sul é muito invocado pelos republicanos. Também a ideia de que estes programas custam muito ao orçamento e, portanto, podem vir a significar um aumento do endividamento e dos déficits. Bom, mas isso é sempre... Sim, mas isso é uma quando história se antiga. realiza políticas com resultado social, essa crítica não é Mas possível, mais complicado não seja será... da parte de uns sobre outros e vice-versa. Mais complicado não será se daqui até à eleição a situação na Ucrânia não se resolver? Bom, esse é um ponto. Mas seja como for, Biden tem sido suficientemente astuto para dar sinais fortes à China em relação a Taiwan e, apesar de tudo, reconstituir ali uma aliança forte com a Coreia do Sul, com o Japão, com a Austrália. E Biden, na verdade, reconfigurou a NATO e tem apresentado um envolvimento muito sofisticado dos Estados Unidos, que, não implicando a presença de tropas americanas na Ucrânia e sendo cautelosa no fornecimento de armamentos que efetua, tem dado força à Ucrânia para resistir e pôr imensas dificuldades à agressão russa. E também tem tido prudência em lidar com os aliados europeus da NATO, sejam eles a Turquia, a Hungria, a Roménia, a Bulgária, sejam eles os Bálticos e a Polónia. E conseguiu que a Finlândia e depois a Suécia venham para a NATO, ou seja, a NATO, que era uma organização que já não se sabia se ia fazer respeitar o artigo 5º por parte dos americanos com as declarações do presidente Trump, agora é uma organização respeitada e temida e efetiva. E isso sem que os americanos tenham tido, digamos, um envolvimento muito ostensivo, porque, apesar de tudo, os americanos têm procurado manter com os russos uma relação que não faça derrapar o conflito para um confronto direto. E têm procurado moderar entre os europeus o que pode ser a posição francesa e a posição alemã com a posição polaca e com a posição báltica. Também têm sido cautelosos em relação à Turquia. Ou seja, há nitidamente uma liderança política, diplomática e militar dos americanos em toda essa estrutura que antes não existia. Aquilo que eu referia era impacto na opinião pública. Portanto, até que ponto é que a opinião pública não ficará cansada da guerra até lá? Está a cansar. Está, mas não tem, apesar de tudo, tido baixas. Não tem, apesar de tudo... Baixas não pode ter. Não estão em combate. Sim, mas podia justificar-se que houvesse uma presença americana. E isso tem sido feito com prudência. Depois também tem sido hábeis em suscitar o envolvimento dos europeus no custo do conflito. E tem sido também hábeis em fazer com que as contas públicas americanas não tenham derrapado, apesar de terem sido muito prontos na forma como têm fornecido. Sim, têm fornecido, mas o peso orçamental, apesar de tudo, para o orçamento dos Estados Unidos, orçamento de defesa dos Estados Unidos... Foi 140 mil milhões. Sim, mas não, quer dizer, é muito dinheiro para nós europeus, mas contando não é muito dinheiro para o que eles gastam nas Forças Armadas. E não nos esqueçamos que muitas dessas fica lá tudo, despesas fica lá são todo, financiamento à indústria americana. Fica lá todo, quer dizer, e, praticamente portanto, não há isso nada. também vale para os postos de trabalho, claro que sim, vale para os estados de economia deprimida e vale para o avanço tecnológico, inclusive na área militar, para essa competição mais vasta tecnológica com as outras potências rivais, também com a China. Jaime Nogueira Pinto, a forma como os republicanos têm, eu diria quase que desiludido eleitoralmente nos últimos tempos,
em relação àquilo que habitualmente sucede. Recordemos que quando Clinton chegou ao poder, a seguir veio a Revolução de Newt Gingrich e o grande quando Obama chegou ao poder veio o movimento das Town Hall e, portanto, e também houve uma reviravolta. Agora, o efeito Trump está a dar cabo disso. O efeito Trump é um efeito curioso, porque já falamos aqui, temos falado várias vezes disso, que é Trump, por um lado, eu penso que Trump é, acima de tudo, uma consequência, quer dizer, e foi uma consequência de uma... que, aliás, Trump, curiosamente, é um homem que praticamente toda a sua vida, se teve algum comportamento político, foi no lado oposto, exatamente onde ele agora se situa, quer dizer, portanto, Trump acabou por ser, no fundo, um político, enfim, com uma certa audácia, que capturou, historicamente, uma reação conservadora com que ele praticamente não tinha nada a ver, quer dizer, o seu passado e o seu grupo e todas as suas identificações ideológicas anteriores a isto tinham a ver exatamente com ele. Era um New York liberal clássico, sem nenhuma espécie até pela sua própria vida, pelas suas opiniões, portanto não tinha absolutamente nada a ver com isso. Era um financiador de algumas campanhas democratas? Exatamente. E de certo modo apoderou-se de uma forma que é muito curiosa e que eu acho que tem a ver também com uma mudança profunda na maneira como os eleitorados encaram a política. Quer dizer, porque a gente pensar que os evangélicos, por exemplo, os cristãos evangélicos, que são altamente puritanos, foram aceitar como líder e votar, etc., num político, numa pessoa que tinha, digamos, o comportamento de vida, o comportamento de vida, de um modo geral, pouco ortodoxo nesse sentido. Está a ser generoso. Família sim, para não dizer palavras assim mais vulgares, como se diz. Mas isso também é muito interessante, porque é dizer, nós aceitamos este líder, porque ele faz a política que nos interessa, embora não seja propriamente uma pessoa que se identifique, historicamente, pelo menos na sua vida, com esses valores. Por outro lado, também aqui há um ponto que eu acho que é interessante e importante. É de facto uma certa... Biden tem essa imagem, sim, de ser um democrata, digamos, relativamente moderado, mas no plano, por exemplo, das políticas woke, etc., tem sido absolutamente condescendente, quer dizer, e tem deixado andar quem quer andar nesse sentido. Isso também gera, penso eu, uma reação forte. Os republicanos, de facto, têm esse problema e têm sido também pouco proativos, digamos, em explorar, por exemplo, em termos de política externa, há um fenómeno que eu acho que é muito interessante e importante, porque, de facto, na área euroatlântica ou euro-americana, Biden conseguiu, sim senhor, um consenso e uma força, etc. Mas o resto do mundo, praticamente, está naquela espécie de terceira linha que no conflito da Ucrânia é a forma mais útil para a Rússia. Quer dizer, a gente, por exemplo, o Médio Oriente, neste momento, olhando para o Médio Oriente, tudo o que se regulou, tudo o que se fez, foi na total ausência dos americanos. Quer dizer, os chineses aparecem como uns pacificadores, conseguem, ou são eles que oficialmente tiram partido de uma reconciliação que a todos nós nos parecia praticamente impossível entre os sauditas e os iranianos. Agora também a regulação na região já chegou também à Síria. Os Estados Unidos parecem completamente alheios ali a essa política nessa zona. A América do Sul está hoje praticamente também com regimes que têm um bocado essa linha. A gente agora viu aqui o caso do presidente Lula, mas se fosse o presidente Bolsonaro também a política era a mesma, porque o Brasil nesse aspecto segue uma política dos seus interesses económicos e das suas ligações económicas, sempre seguiu e vai continuar a seguir, não é uma política ideológica. Portanto, digamos,
A África também, de certo modo, está partida, e a maior parte dos países também, embora condene a Rússia, mas está um bocadinho nessa terceira linha, que é uma terceira linha que praticamente abandonou e que é maioritária em termos de população e em termos de negócios, em termos de uma série de coisas. Portanto, eu acho que o Biden, nesse aspecto, a política americana reduziu um bocado, é do West against the rest, outra vez. E isso não, penso eu que não é muito saudável. Agora, internamente, de facto, o fator Trump é um fator altamente perturbador, mais do seu campo do que do campo oposto. Porque, de facto... E não é apenas do seu campo, porque ele gera muitos anticorpos, né, nos eleitores centristas, aqueles que são os chamados independentes. Exatamente. Portanto, era preciso, quer dizer, enquanto o campo democrático, de certo modo, se assume pelo seu centro, não é? Pelo seu centro, também haveria talvez democratas mais conservadores. Bem, irá haver uma herdeira de Elizabeth Warren na candidatura, mas provavelmente sem hipótese nenhuma. Não parece, exatamente. E eles, de certo modo, dominam estas duas figuras, como o Jaime Gama estava a dizer, de certo modo dissuadem competições. E até talvez pela sua geração, quer dizer, as pessoas dizem, deixa-os agora esgotar, não é? E portanto, e nos republicanos há medo. Há dúvida se o DeSantis consegue ou não bater o Trump. Os republicanos têm, de certo modo, também medo de se pronunciar contra o Trump, porque não sabem se amanhã, quer dizer, se é ele que vai ficar. Portanto, e há de facto essa ligação forte do eleitorado, de um eleitorado que, no fundo, 2/3 do eleitorado republicano ainda acha, lá segundo essas sondagens, ainda acha que a eleição de 2020 foi roubada. Portanto, isso também contribui. Portanto, o campo republicano, que curiosamente poderia estar, enfim, se estivesse mais livre, digamos, poderia estar a prosperar, até porque, pronto, Biden, com todas estas realizações, mas de certo modo é uma figura fraca, quer dizer, é uma figura pouco segura, pouco consistente. Não há dúvida que não tem, porque tem também uma figura altamente divisiva, quer do seu campo, quer concentrando, a tal coisa que eu digo, divide os amigos e une os inimigos, quer dizer, porque polariza, é um bocadinho como o fenómeno Le Pen em França, quer dizer, o Macron ganhou, agora vamos ver se a próxima vez ganha, mas quer dizer, agora não será ele, mas a linha da oposição a Le Pen mobiliza, de certo modo ainda, qualquer que seja o candidato, ou pelo menos até agora mobilizava. Portanto, de facto, temos aqui aquela velha coisa schmittiana, que é o inimigo é muito importante para fazer o amigo, não é? Jaime Gama, nesta geografia, sociologia eleitoral dos Estados Unidos, uma das coisas interessantes que tem acontecido ao longo das décadas é que os dois partidos parecem quase como um carrossel. Vão trocando de eleitorado e trocando até de agenda, não direi completamente, mas em boa parte, ao longo das décadas, não é? Quer dizer, para a maior parte das pessoas é difícil colocar o presidente Lincoln como um republicano, e ele era um republicano, da mesma forma que é difícil imaginar que enfim, no tempo do Kennedy, os republicanos ganhavam no Nordeste, não é? Portanto, na zona que hoje em dia é mais liberal, entre aspas, dos Estados Unidos, Massachusetts, por aí adiante, nesses estados. Isto tem rodado muito. Aqui há uns tempos dizia-se que ia haver uma maioria democrata quase que infinita pela mudança demográfica e a vinda dos imigrantes. Os democratas continuam fortíssimos nas minorias nos afro-americanos, mas nos latinos está a haver uma evolução que não são já só os latinos, os cubanos, digamos assim. Há aí uma evolução e um maior equilíbrio. Como é que está a ver isto evoluir? Quer dizer, na prática, com Trump já houve uma troca de eleitorados, não é? Trump foi buscar um eleitorado operário, blue collar, como eles dizem, um eleitorado operário que tradicionalmente votava democrata. Enfim, já tinha havido uma vez ou outra os Reagan Democrats, já tinha havido uma vez ou outra, mas não era assim uma coisa aparentemente tão estrutural como é agora. Em contrapartida, as elites académicas, o mundo mais, digamos, a classe média alta, hoje em dia é praticamente toda democrata, não é?
Tem havido aqui mudanças muito, muito curiosas. Como é que está a ver isto evoluir? E designadamente o mundo dos latinos, que é cada vez mais pesado, mais importante. Isso é normal, porque isso significa que a sociedade americana tem uma enorme dinâmica e que essa dinâmica até se estabelece, constitui e desenvolve por fora das máquinas políticas. Aliás, as máquinas políticas são nos Estados Unidos muito frágeis. Resumem-se a ser comitês eleitorais que exprimem a relação existente na área municipal ou no Estado e também a nível nacional. E se é certo que o Partido Democrático nos últimos anos tinha evoluído muito no sentido de colar a essas identidades mais radicais, eu penso que a administração Biden e a vitória de Biden foi uma vitória a tal ponto forte numericamente que levou o Partido Democrático a procurar fazer um equilíbrio melhor entre o que era a agenda desses grupos e uma agenda mais clássica dos democratas, sobretudo uma agenda social menos radicalizada e suscetível de ir recuperar essas zonas mais afetadas economicamente pela globalização. Isso também tem efeito em relação aos imigrantes e às comunidades imigrantes. Por exemplo, se é certo que temas como os temas woke ou temas como imigração fronteira são temas muito explorados pelos republicanos para demonstrar uma certa falta de cuidado dos democratas em relação à transversalidade americana, a verdade é que Biden também tem procurado, por exemplo, numa questão que ele próprio talvez não previsse que teve a importância que teve, a questão do aborto, ou seja, a forma como a questão do aborto é liderada por certas minorias extremistas de direita, acabou por deixar campo aberto a uma postura não tão radical dos democratas como era antes, mas a uma postura mais equilibrada, suscetível, digamos, de granjear apoio maioritário. Por exemplo, noutra temática, a questão das armas, a forma como a direita identitária sacraliza a questão da aquisição de armas por parte da população e depois os consequentes assaltos e problemas que têm havido nas escolas e nas localidades pequenas, isso fez recuperar também ao terreno dos democratas alguma problemática de ordem pública, simultaneamente ligada às questões da liberdade. Não é por acaso que, por exemplo, ao anunciar a sua recandidatura, Biden já contou com a desistência de Sanders. Porquê? Também por causa das políticas de Biden em relação à resolução da dívida dos estudantes universitários americanos, que ainda não está resolvida a nível social, mas foi também um programa que teve aí um significado social. Agora, o que é um facto é que Biden, o que já realizou, é suscetível de sedimentar uma plataforma democrata que não é bem um patchwork. E ele veio dizer, eu só quero mais 4 anos para let's finish the job, para completar isto. Portanto, ele tem bem situado uma agenda, quer nos seus horizontes, quer no já realizado, quer no que agora diz que vai acabar por cumprir. Escolheu bem a temática, que é a temática da liberdade, porque ele aí vai também na grande questionação, que é a questionação pela alma dos Estados Unidos. Ele vai apanhar, por via da defesa da liberdade, eleitorado americano muito diverso. E vem dizer, será que os americanos querem um futuro com mais ou com menos liberdade? Querem um futuro com mais segurança? Querem um futuro com mais segurança social? Querem
um futuro com mais liberdade em matéria de certos direitos de saúde, ou querem aqui também políticas que, sendo tão sectárias, acabam por retirar à nossa sociedade aquele grau de pluralidade que fez dos Estados Unidos um país próspero, um país competitivo, um país de debate. Portanto, ele está também a marcar bem uma agenda, não está a querer ser arrogante, a dizer fizemos tudo, está tudo realizado. Não. Fizemos aqui uma grande parte, isto está no bom caminho, vamos agora deixar aqui mais um tempo para completar isto. Mas aí, Jaime, mas aí eu acho que, por exemplo, vamos lá ver, agora está a surgir uma coisa concreta, porque foi na Câmara dos Representantes que foi aprovada uma lei no sentido de proibir os homens que se dizem mulheres, competirem. Isso sim, mas isso é relativamente americana. Sim, mas apesar de tudo, é relativamente consensual. Eu não sei como é que os democratas não votaram todos contra, de certeza absoluta, porque a questão do desporto, não estamos a falar da questão das casas de banho mistas, mas estamos a falar da questão do desporto, onde de facto um homem são muito maiores. Aliás, havia aquele caso que aparecia aí nas redes sociais, que é de facto escandaloso, quer dizer, há determinado tipo de esportes, nomeadamente esse da natação, que gerou grandes protestos nas competidoras, nas mulheres, por causa de aparecer esses homens que passaram a mulheres, ou que se dizem que agora são mulheres, e que queriam entrar e que ganham, não é? Portanto, isso agora parece que os representantes fizeram uma coisa qualquer. Mas, perante isso, o Senado, o Biden já anunciou que consideraria pôr um veto se isso passasse. Uhum. Quer dizer, essas coisas são... Eu acho que esse lado, enfim, se os democratas normais não conseguirem pôr alguma disciplina nisso, isso vai acabar por lhes sair muito caro, como aliás vai sair em todo lado à esquerda, porque esse lado woke é de facto um lado muito irracional, quer dizer, não há dúvida. Sim. Não é também o terreno do Trump. O Trump não se preocupa muito com isso. Não, mas quer dizer, mas lá está. E é por isso. Mas até porque ele tem rabos de palha. Mas é por isso que o Trump, ele passar por mulher, não parece que ele tenha. Não, passar por mulher não. Sim. Tem outras histórias. Agora passar por mulher não parece que alguma vez tenha. Agora, quer dizer, não há dúvida que esse tipo de... Eu acho que o problema aqui sempre é a questão da radicalização, ou seja, a radicalização de um lado também normalmente, às vezes, quando as pessoas moderadas dizem que há uma cumplicidade nos radicais, não há uma cumplicidade, mas muitas vezes, objetivamente, é evidente que se do lado oposto subirem os radicais, o radical do outro lado tem muito mais chances, quer dizer, é um processo, são processos que a gente conhece, são processos históricos. A gente viu na Europa nos anos 20 e 30, o medo à União Soviética e ao comunismo levou ao poder as direitas radicais e fascistas e não sei o quê. Portanto, esse projeto e esse processo, de certo modo, também acontece paralelamente nos Estados Unidos, do ponto de vista das tais guerras culturais. E aí não sei até que ponto, claro que isso também não atinge grande parte da população, atinge mais as comunidades académicas, atinge o mundo dos mídias, atinge o mundo das universidades, etc. Mas aí não há dúvida que aí há uma linha, também um bocadinho hoje também no próprio Reino Unido, há uma linha, no continente europeu ainda não chegou em força, vamos ver, mas há uma linha de radicalidade que vai desde o cancelamento de palavras, a reescrita de livros, etc., que também, na medida em que se assume, gera também uma radicalidade da oposição. Quer dizer, isso também é um ponto que claro, que aí estão um bocadinho os dois, o Biden por uma razão e o Trump olham para o lado nisso. Mas é um ponto que lá está, é um ponto ideológico, mas que tem vai ter o seu peso, com certeza. Também. Em termos de liberdade, claro. Bem, nós estamos quase a terminar. Muito brevemente, Jaime Gama, já disse que não havia hipótese de aparecerem outras figuras, mas Santis não terá mesmo chance nenhuma? Eu penso que é difícil.
porque, apesar de tudo, a menos que aconteça algum imprevisto... Ele estava com baixas chances antes desta história do processo em Nova Iorque. O processo em Nova Iorque parece ter empurrado empurrou o Trump outra vez. Foi objetivamente muito útil para o Trump. E, portanto, a dificuldade que tem DeSantis em descolar do trumpismo, a menos que haja uma catástrofe para Trump, é muito grande daqui até à convenção. Por outro lado, falta mais de um ano para a convenção. Também revelou em algumas declarações que fez sobre a situação internacional uma certa dose de impreparação. Sim, fez umas declarações e depois voltou para trás. Pois, eu não sei se é em preparação, se é oportunismo. Tem essa dúvida. Sim. Com a dúvida se é em preparação, se é tentar não se distanciar muito do trumpismo para deixar ficar ali uma... E Biden tem procurado mostrar que está dinâmico. A viagem que fez à Ucrânia, à Polónia, às Irlandas, ao Canadá. Portanto, ele também tem procurado, quando lhe dizem mas você tem essa idade, ele responde sempre, mas veja o que eu faço. Portanto, ele também tem procurado furar essa barreira da apreciação e não está enredado no conjunto de sequelas que devem custar imensa energia de definição tática. Ele agora tem aquele problema outra vez com aquelas histórias do filho, que são um bocado esquisitas. Voltam primeiro diziam que aquilo era propaganda russa, mas agora parece que não era propaganda russa. Não penso, provavelmente. Mas isso, digamos... Vai e vem. Mas resurfaces and moves down again. Ok, bem, terminamos mais um programa. Agora, de novo com vídeo, reencontramos-nos dentro de uma semana.